Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 17 de julho de 2025. Agora é 8h08 da noite, 28. Hoje é quinta-feira, né? Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Estou aqui com a mensagem. Estou com a mensagem aqui na minha mão, né? Para nós começar a leitura. Perfeita força por perfeita debilidade. Perfeita força por perfeita debilidade. Deixa eu ver a página que eu estou aqui. Vamos falar com vocês. Estou na página 30. Tá soltando os foguetes aqui. Vamos começar a leitura. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar então. Da fé assim, não tendo o Espírito de Deus, e completou. Saíram do nosso meio, porque não eram de nós. E o que aconteceu? Chegou diretamente na sua igreja católica, da católica para a luterana e, por fim, as Assembleias de Deus. A mesma, fazendo a mesma coisa, todo o tempo a mesma coisa, mas, para um homem ou uma mulher que é fraco o suficiente, que reconhece sua fraqueza, que deixa Deus usá-lo, eu continuo falando. Acho que falo demais. Bem, o que foi aquilo? Agora Davi era o menos instruído do grupo. Ele não tinha nenhuma instrução de combate. Ele não sabia nada sobre isso. Então, ele não tinha qualquer instrução para nada dessa batalha que estava diante dele. Mas ele reconheceu que havia um Deus e ele pegou a coisa mais fraca. Eles tinham lanças, armaduras, arcos e tudo mais. E Davi tinha uma pequena funda com uma pedra. Mas, veja, ele sabia no que podia confiar. Ele confessou sua fraqueza, mas sua fé estava em Deus. Glória a Deus por isso, né, gente? A sua fé estava em Deus. Ele diz: não quero nenhum escudo sobre mim para impedir nada. Não quero chegar lá e dizer: agora, vocês, irmãos, vão cooperar comigo. Eu pertenço a assembleias, pertenço à presbiteriana, sou metodista, sou batista. Vocês, irmãos, vão cooperar comigo. Eu não quero saber de nada disso. Olha, vou lhe mostrar no meu bolso. Eu tenho meu diploma. Acabei de receber meu diploma de bacharel em artes. Sou da universidade do fulano de tal. Estudei lá. Eu tenho isso. Eu sei lá. Eu sei falar. Sou isso, sou aquilo ou aquilo outro. Ele não queria nada disso. Tudo o que ele queria, ele disse: eu tenho minha confiança em Deus. E aqui, tudo o que ele queria, ele disse: em Deus, e aqui vou. E disse: o gigante caiu. Isso mesmo, é isso que precisamos hoje. Irmãos preciosos, hoje de homens como Davi, não de experiências universitárias. Era um pequeno Micaías, o filho de Ilá, pobre, rejeitado, expulso de todas as denominações,
por causa da sua verdadeira confissão por Deus. Mas chegou um homem de Deus uma vez ali, chamando Josafá, e disse ali: eu quero conhecer a verdadeira palavra de Deus. Saulo disse: tenho 400 dos meus melhores que você já conheceu. E prosseguiu: eles todos têm seus diplomas, todos eles foram instruídos aqui na escola, declarou. Bem, eles são os melhores pregadores que você já viu. E completou: eu os trarei aqui e consultaremos ao Senhor para você. Mas então ele saiu, olhou ao redor. Josafá disse: sim, ouço esses dizer isso, eu ouço aquele dizer isso, mas indagou: você tem outro? Você não tem outro? Deus irá enviar uma mensagem para esse coração verdadeiro. Havia apenas um deles ali. Mas Deus tem um homem para este. Amém? Se há apenas um coração verdadeiro em algum lugar, Deus tem um homem para ele. Josafá era um homem autêntico, um rei temente a Deus, e ele tinha discernimento suficiente para saber que as mensagens deles estavam erradas. Ele sabia que aquilo era contrário à palavra. Amém? Oh, irmão Neville, Josafá sabia disso? Ele disse: bem, eu pesquisei todo o registro, o quadro aqui nesse seminário, eu tenho cada um deles aqui. Disse: bem, olha aqui, esse aqui tem bem, veja os diplomas que ele tem. Veja, este aqui, disse, veja os diplomas que eles têm. Veja, Zedequias aqui, ele é o chefe de tudo isso. Bem, ele é o bispo, ele está acima de todos nós. Certamente você crerá na palavra dele. Josafá disse: sim, bem, veja todos os outros. Então, de acordo com ele, são todos uns grandes unidades. E você não pode dizer que eles não são hebreus. Você não pode dizer que nada são profetas. Aqui está o diploma que prova que são. Josafá disse: sim, eu sei. Acabei disse: está tudo bem, mas indagou: como você pode pedir mais? Aí está a minha escola completa, aí está todas as organizações juntas. Mas você não tem um que não pertença a esse grupo? Não tem um em algum lugar? Bem, o que ele seria? Ele seria um analfabeto, sem instrução. Bem, o que você quer com um homem como esse? Mas só estou pregando. Você não tem um em algum lugar? Ele respondeu: sim, existe um assim. Isso, graças a Deus por isso. Existe um. Mas, disse ele, eu odeio. E todos os outros também odeiam. Disse, mas o expulsamos. E ele o expulsaram daquela organização. Todos eles disseram: ele veio aqui para fazer uma reunião e nós expulsamos da cidade. Sim, Senhor. Queremos ter nada a ver com ele. Bem, disse, ele é um fraco e vem de uma família muito pobre. Sua matemática é ruim. Sim, como Mod, você sabe, sim, sua matemática é horrível. E completou: sinceramente, como um homem teólogo, ele é o pior que já ouvi. Nunca ouvi nada parecido com ele. Ele simplesmente destrói
o ritual deles, bem, o credo dos apóstolos, deles é rasgado em pedaço por ele. Nunca ouvi falar de algo assim. Eles simplesmente o rasgam, e eles odeiam, e eu odeio, todo mundo eu odeio. Josafá diz: não fale o rei assim, mas eu gostaria de ouvi-lo. Ele sabe o que Elias diria. Ele sabia, Deus passou por cima de todos os grandes, fortes e inteligentes pregadores, que colocou sua mensagem em um rapazinho que afirmava não saber nada. Mas o que eles fez? Eles deram um teste. Deram um teste. Deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui. Deram um teste. E disseram: agora, diga o mesmo que eles disseram. Ele respondeu: eu direi o que Deus colocar em minha boca. Nada mais, argumentou esse. Você quer se tornar forte agora? Lembre-se que você está meio fora de ordem aqui. Rapaz, lembre-se, você foi expulso daquela organização. Eles podem reconsiderar a sua condição de membro se você concordar com eles num momento de crise como esta. Estamos todos prestes a ter uma grande campanha, disse. Se você concordar comigo, respondeu, não direi nada além de que Deus disse. Fazer uma concessão, vocês poderiam esperar que eu, um homem de Deus, fizesse concessão com relação à palavra de Deus? Não, Senhor, não confie nele, disse, mas você é um fraco. Você vem de uma família pobre. Ora, você sabe que eles podem. Não me importa o que eles façam. Bem, eles o levarão de um país a outro, em um avião. Eles fariam qualquer coisa. Veja, se você apenas... Não, eu somente direi o que Deus colocar na minha boca. Deus passou por cima de todos aquele grupo, e assim o Senhor, sua verdade, posição, fez isso. Passou por cima dos 400. Ele disse assim, diz o Senhor. Então eles creram. Não, Senhor, eles disseram, isso não é assim, diz o Senhor. Nosso seminário não ensina tais coisas. Bem aqui está no nosso bispo, ele fala a palavra, ele escreve o ritual, todos nós reunimos e fundamos nossas escolas. Deus está conosco. Para onde Deus saiu de nós? Quando foi até você? Ele respondeu, você verá algum dia isso mesmo. O que ele era? Ele era um fraco, mas era o mais forte entre eles. Por quê? Porque ele tinha a palavra do Senhor. Irmão, que diferença faz sobre qualquer outra coisa? Quanto que você tem, assim diz o Senhor. Veja, irmão Brana, se você abrir, não do nome de Jesus para com batismo, bem, nós teremos uma grande reunião em Chicago ou em algum lugar como esse. Sim, você acha que eu faria isso? Não importa onde você se reúne, o que você faz. Irmãos, fique com assim diz o Senhor. Eu quero que algum deles venha me dizer onde isso está errado. Mostre-me na palavra de Deus onde isso está errado. Sim, eles vão enfrentar isso. Não, Senhor, mas isso é assim diz o Senhor. Fique com isso. Ainda que acabe
um deles te rejeite, não importa quão fraco você se torne. Então, sou forte. Quando eles me expulsarem, Deus me acolherá. Sim, sim, Deus, eles te expulsarão. Deus te acolhe. Lembre-se, são os rejeitados que Deus sempre escolhe. Os que não são ninguém. Então, eles o tornam alguém para si. Também não. Saibam disso nesta vida, mas saberão na vida que está por vir. Vem, esta é a vida. E lhe disse, assim diz o Senhor, porque ele ficou com a palavra, ele tinha a mensagem certa, Deus lhe deu uma visão. Os demais não teriam nenhuma visão. Vem? Ele teve uma visão, por quê? Porque ele ficou com a palavra de Deus. Foi aí que vimos os sinais e maravilhas. Porque os outros estavam fingindo, mas ele ficou com a palavra. Agora vamos nos apresentar. Elias foi quando sua igreja o rejeitou, o trocou pelo mundo moderno. Imagino que Elias realmente os tenha repreendido severamente. Veja, não acha que sim? Você sabe quem era Elias? Imagino que, no início de seu ministério, ele se levantou e disse: vocês, mulheres, estão tentando ser como primeira-dama, aqueles chapéus, sabe, senhoritas, Jezabel, vocês, mulheres modernas, fazendo com o primeiro dama do país, vestindo-se como ela, agindo como ela, vocês, pregadores, oh, que coisa, como ele os repreende, e todos foram se afastando até que não restou mais ninguém. Então, ele teve que chegar ao fim de sua estrada. Ninguém mais cooperava com ele, nenhuma das igrejas cooperava com ele, toda a sua igreja o deixou, voltou para o mundo, assim como é agora, isso mesmo, voltaram para o mundo. Apenas alguns poucos estavam resistindo, um aqui, o outro ali, vindo do outro lado do país, onde você tinha que ir para vê-lo, e assim por diante. Ele estava em péssimas condições, tinha chegado ao fim do seu conhecimento. Ele orou: Senhor, eu permaneci em tua palavra, eu disse a verdade, e todos eles se foram. Não sobrou ninguém aqui, eu não tenho, nem mesmo tenho ninguém para quem pregar. Amém. Assim, eu percebi em tua palavra, Senhor, e agora, veja onde estou, nenhum deles me recebe. Quanto vou à cidade, e eles dizem: aí vem aquele velho, rabugento. Sim, aqui está aquele velho, rabugento, vindo para a cidade. Agora, ele vai começar a falar sobre essa vinda moderna aqui e tudo mais. Não aceite, pastor, não coopere com aquele indivíduo. Não, senhor, pastor. Agora, aquele velho fanático está na cidade novamente? Veja, esse Elias ali, o velho careca, não dê atenção a esse velho. Veja-o, ele nem se veste como um elérico, com suas vestes sacerdotais, como as minhas, com o chapéu, você sabe, e fica de pé na frente.
e colorinho virado? Vocês sabem, disse. Ele não, diz. Ele é um tipo diferente. Ele é um indivíduo estranho. E imagino que algum dos homens importantes disseram, sabe, de uma coisa, ele é um neurótico. Sim, ele é um neurótico. Vindo lá no deserto, ficando na floresta, a maior parte do tempo, aparece em volta um pedaço de pele de ovelha. Oh, que coisa! Então, condenando, as mulheres nunca vi nada assim, não tem nada a ver com ele, de jeito nenhum, não coopere. Bem, e as associações ministeriais se reuniu. Sabe? Eles disseram, não tem nada, deixe-no. Só ele, finalmente, ele chegará ao fim de sua capacidade de raciocínio. Deixe-o gritar até perder o juízo, isso é tudo, deixe-nos sozinho. Mas o velho Elias, andando fielmente com Deus, meu Deus, permaneceu fiel à palavra. Eles tinham uma pequena reunião lá. Ele olhava para a audiência e dizia, todos vós, Jezabéis, oh, que atrevimento, nunca mais vou ouvir esse homem. Não, Senhor, não, admita, isso não o deve. Ele permaneceu ali do mesmo jeito quando ele perdeu sua igreja, quando perdeu todas as denominações se voltaram contra ele. Foi então quando ele ficou fraco. Ele disse, sou o único que restou. Então, procurando me matar, disse, eles atiraram em mim, se conseguissem escapar, sim, vem, mas eles estão buscando a minha vida. Eu sou o único que sobrou, Senhor. O que posso fazer? Foi então quando ele ficou fraco, mas permanecendo fiel, confessando suas fraquezas e tudo mais, que Deus disse, suba ao monte, vou te dar uma mensagem nova. Agora, vou te enviar com uma mensagem nova. Já lhe disse, vá e condene essas coisas. Agora vou te mandar de volta com algo para provar que isso era certo. Diz, você vem, um bom trabalho. Elias, você lhe falou da primeira dama e tudo aquilo, e o que tem feito? Você condenou Acabe e todas as suas coisas modernas, e todas as igrejas modernas, e mostrou os pregadores qual era o lugar deles. Você foi um exemplo, ficou firme ali, sem qualquer ajuda, sem organização, sem nada que te repaudasse, mas você permaneceu com minha palavra. Agora vou lhe dar algo. Vá lá e diga àquele hipócrita, assim diz o Senhor, nem mesmo o orvalho cairá do céu até que eu o chame. Que coisa, levou o topo da montanha para lhe mostrar algo. Oh, posso vê-lo naquela manhã, caminhando por aquela estrada da Samaria. Ele não era muito atraente. Com certeza, aquela cabeça calva, brilhando ao sol, cabelos grisalhos e barbas que pendiam de seu rosto, com seu pedaço de pele de ovelha. A Bíblia diz que ele era peludo, com pelos por toda parte. Imagino que ele era uma pessoa de aparência estranha. Aquela pequena
vara em sua mão, com aqueles olhinhos, olhando diretamente para o céu, andando pela estrada, e você acha que ele agia como um garoto de 16 anos, quando tinha cerca de 80? Lá vinha ele, caminhando pela estrada, direto para Samaria. Então, o irmão, ele havia se fortalecido em sua fraqueza. Minha força é insuficiente. Não se preocupe com as organizações. Elias, não se preocupe com elas. Minha força é tudo o que você precisa. Lembra-me de estar ao lado de um grande templo uma vez, e eu orei: Senhor, eu odiaria que eles viessem ao meu escritório. Ele disse: eu sou sua força, vem, eu sou sua porção. Uma fraqueza, então eu sou, minha força é a força. Minha vontade perfeita pode ser perfeita. Paulo ou Elias, veja, quem for, quando você sai do caminho, vem em sua fraqueza, então eu me torno forte. Eu sou o forte que entra e completa. Posso vê-lo andando por aquela estrada samarina, aqueles olhinhos olhando assim, rapaz, como um leve sorriso estampado no rosto. Irmão, ele andou diretamente para a presença de Acabe. Ele não gaguejou, não hesitou, não, bateu sobre aquele peito magro e pequeno. Havia um coração no qual morava o Espírito Santo. Sim, de fato, veio caminhando por aquela estrada, chegou bem na frente de Acabe e ele disse: nem mesmo o orvalho cairá, até que eu o chame. Bateu os pés e, virando-se, voltou para o deserto, disse: foi um bom trabalho. Elias, vem aqui, ordenei a todos os corvos que o alimente agora, e sente-se aqui um pouco. Ó, que coisa! Quando ele estava fraco, então ele se tornou forte. Sim, Senhor, ele fechou os céus para que não chovesse. Foi quando ele ficou forte. Quando perdeu sua igreja, perdeu tudo o que tinha, tudo ou mais. Mas ele permaneceu com a palavra de Deus. Então teve poder para fechar os céus. Quando Jacó perdeu toda a sua força, então Deus lhe deu poder se tornar um príncipe. Vem? Quando Paulo perdeu sua instrução escolar e toda a sua teologia, Deus o fez um ministro aos gentios. Quando Moisés perdeu toda a sua habilidade e se tornou fraco, Deus o tornou poderoso e o enviou ao Egito no poder do Espírito. Aos 80 anos de idade, com uma longa barba, sua esposa e uma mula e uma criança sentada em seu colo e um cajado na mão, desceu e conquistou o Egito. Assim vem, sem o apoio de nenhum exército, como ele queria ir, mas no poder do Espírito. Amém? Quando você está fraco, então você está forte. Simplesmente andando por aquela estrada, ele não gaguejou, não tropeçou, não fez nada disso. Foi direto até a presença de Acabe e declarou: tenho a palavra do Senhor. Ele disse: você é aquele que perturba Israel? Ele respondeu: e você, quem está perturbando Israel? Sim, Senhor. Ó, irmão, sim, Senhor, traga aqueles sacerdotes
intelectuais que vocês têm aqui e vamos ver quem é Deus. Aí está. Fumam ao Monte Carmelo, que Deus que restou no Pentecostes respondeu novamente. Vamos ver se Deus ainda é o mesmo Deus. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele respondeu: do monte que tinha uma mensagem? Sim, ele ficou muito fraco antes, porém ele perdeu tudo antes de fazer isso. Ele teve que ficar fraco antes de ficar forte. É a simplicidade do Evangelho que confunde as pessoas. Elas têm colocado algo intelectual grandioso ao longo, parecido como, na verdade, ele é simplicidade, mas Deus usa a própria ferramenta da humildade, fraqueza e sinceridade para realizar suas obras. Essa é só uma ferramenta na mão de Deus. João Batista, o precursor de Cristo, sua mensagem era tão simples que passou despercebida pelas pessoas. Ouça só um. Só um minuto. Espero não estar segurando vocês por muito tempo. Você que estão aí junto às paredes, venham, João. Quando todos os profetas deram testemunho da vinda do Messias, um deles disse que os montes estariam com carneiros. Outros disseram que as folhas abateriam palmeiras. Um disse: todos os lugares baixos serão elevados e os lugares altos serão rebaixados. Oh, meu Deus, que dia! Você já pensou em uma escola de professores em que sua concepção intelectual, oh, que coisas, eles tinham tudo tão clássico, mas quando isso aconteceu, veio do deserto um velho pregador que nunca teve um dia de escolaridade em sua vida. Provavelmente sua gramática era muito pobre. Seu pai era sacerdote, mas Deus o afastou disso. Falamos disso na lição de domingo passado. Não permitiu que ele se misturasse com as denominações e levou para o deserto para que ele próprio o treinasse. Esse é o tipo de pessoa que permanece com a palavra de Deus. Saiu do deserto com cerca de 30 anos. Imagino uma barba escura que pendia ao redor de seu rosto, sepultou um grande pedaço de pele de ovelha, voltou nele e estava no barro até os joelhos. Declarou: eu sou aquele de quem o profeta Isaías falou. E alguma das denominações apareceram. E eles disseram: não, peço mais de vós mesmo, dizendo: temos isso e aquilo. Deus é paz, Deus é capaz de ressuscitar filhos a Abraão dessas pedras. Oh, que coisa, porque ele tinha, assim diz o Senhor, ele tinha a mensagem. Deus predisse que ele viria, e a razão, ele veio com tanta simplicidade que eles passou despercebido. Quando Jesus veio, ele interrogou: que fosses ver? Uma palestrante intelectual que pode ser mudado de metodista para batista, e de batista para metodista, de presbiteriano para pentecostal,
e de pentecostal para outra coisa? Saístes e ver uma cana agitada para outro vento? Não, João. Prosseguiu ele então, nos palácios dos reis, esse tipo de ministro. Ele indagou: que fostes ver um profeta? Ou completou: mais do que um profeta. João era mais do que um profeta. E vejam bem, ele veio com o mais humilde de todos eles, mas ele era mais do que um profeta. Sabe o que João Batista era? Ele era o mensageiro da aliança. Claro, ele veio mais do que um profeta. Um profeta é um vidente que vê coisas. João também via, mas ele era mais do que isso, do que disso. Ele era o mensageiro da aliança. Ele diz: sim, esse é aquele de quem foi dito: enviarei meu mensageiro diante de tua face. Isso é quem ele era. Ele era o mensageiro da aliança. Claro, sua maneira simples como ele veio, simplesmente cegou os intelectuais. Agora temos que encerrar em breve, cerca de alguns minutos, mas tenho algumas coisas aqui. Quero dizer, algumas escrituras e algumas notas. Enquanto a viúva com um punhado de farinha, ela havia chegado à sua fraqueza, provavelmente morreria de fome. Ela não tinha comida, não podia ir a nenhum outro lugar e pediu emprestado uma refeição. Ninguém mais tinha. Mas ela chegou a um ponto, uma grande crente. Seu marido havia sido um grande homem de Deus. E ela era viúva e tinha um filho, e ela tinha apenas um punhado de farinha. Mas era suficiente. Era tudo o que ela precisava. Consagrando nas mãos de Deus, ela viveu disso por 3 anos e 6 meses, com um punhado de farinha. Ela ficou fraca. Ela saiu aquela manhã para pegar 2 gravetos, quebrá-los e juntá-los. Veja, os 2 gravetos são a cruz, vejam, quebrar. Ela disse: vou pegar 2 gravetos. Ela não disse: vou pegar um feixe, apenas 2 gravetos. É isso, vem o símbolo. E sim, da maneira antiga. O jeito de acender uma fogueira hoje é pegar as torres e cruzá-las, queimá-las bem no meio. Quando vou acampar, vou mais às montanhas à noite para evitar que me congele. Colocou uma torrada naquela direção, outra naquela direção, e durante a noite continuou empurrando as pontas para cima, e elas queimavam assim. E à medida que você vai empurrando, vem bem através da cruz. Tenho 2 gravetos, vou fazer pão. Preparar esta refeição, esse pequeno punhado de farinha, e fazer um bolo para mim e meu filho. Vamos comer e morrer. Ela estava realmente fraca, não estava. Ela disse: eu dou meia volta e começo a caminhar de volta. Oh, que manhã quente! Oh, havia passado tanto tempo sem nada, tudo, sem água. As pessoas gritando, pessoas morrendo, bem, em toda parte. Nenhum lugar onde pedir empréstimo não quer fazer. Ela estava no caminho, no fim do caminho. Estava em sua fraqueza. Ela disse: vou preparar para mim e para meu filho. Então comeremos e morreremos. Então ela se virou-se e disse: só um minuto.
ela olhou para trás e aquele rosto peludo, olhando pelo portão lá e disse: vá e faça um bolinho para mim primeiro e traga-me um pouco de água na mão e um pedaço de pão. Assim diz o Senhor. Que coisa, ela fez isso. Meu Deus, aquele pouquinho que ela tinha, veja, ela consagrou a Deus isso. Isso foi o suficiente para alimentá-la pelo resto do tempo. Sim, veja, quando ela estava fraca, então ela se tornou forte. Uma tinha apenas uma vasilha com um pouco de azeite, e ela não tinha nada. Seus 2 filhos iam ser vendidos como escravo. Ela não tinha mais nada que pudesse fazer com essa pequena vasilha de azeite. Não era muito. Ela estava no fim. Elias lhe perguntou: o que tens em tua casa? E ela respondeu: só um pouco de azeite em uma vasilha. Disse: vá a seus vizinhos, peça-lhes bastante emprestado. Veja só, separando-se antes mesmo de acontecer prepare-se, Davi. Ouvi aquele som nas robustas de Amorreira. Elias viu uma nuvem do tamanho de uma mão e disse: ouça-o som da chuva abundante. Se Deus não somente pudesse obter alguns vasos vazios, isso mesmo, ele disse, enche a casa deles. Amém? Vem. O que Deus quer? Deus precisa de vasos vazios. Ouça, já tivemos tanta doutrina, tanta insensatez eclesiástica, que chegamos ao fundo do poço. Só resta uma coisa: volte-se para Deus, em sua palavra. Se você fizer isso, pegue alguns vasos vazios, tire todo o metodista deles, todos os pentecostais deles, todo o batista deles, e deixe-os ser apenas vasos, e coloque-os em casa. Então, pegue esses vasos e comece a despejar. Amém? Assim, simplesmente, comece a despejar. Ela teve o suficiente para cuidar de si e de seus filhos, e de tudo mais, e pagar todas as suas dívidas. Por quê? Porque só um pouco que ela tinha consagrado a Deus, seguindo a palavra desse profeta, ela se saiu bem. Deus enviou-nos um profeta que tome a palavra de Deus, que não tome alguma outra coisa, mas apenas obtenha vasos vazios. Se Deus puder apenas obter vasos vazios, então tornar a palavra de Deus e despejá-la na pessoa, não como alguns dizem. Eu tremi quando o recebi, eu falei em línguas quando o recebi, eu dancei no Espírito. Esqueça isso, vem, comece isso, simplesmente fique ali até ele vem. Isso é tudo, até o vaso esteja cheio. Isso, é assim. Se você faz assim, Senhor, simplicidade disso, os vasos estavam cheios. Como poderíamos permanecer nisso? Foram os discípulos, todos frustrados. Um dia Jesus lhe disse: há 5.000 pessoas aqui. E disse: elas estão desmaiando, estão morrendo de fome.
Eu poderia pensar nisso mais uma hora. 5.000 morrendo de fome. Há 100 milhões morrendo de fome. Disseram, despeça-nos. Disse, não há necessidade de fazer isso. Disse, dá-lhes voz de comer. Oh, que coisa! Posso imaginá-los juntos, tudo o que pudemos encontrar, e você sabe que quantos eles juntaram? Tudo, tanto coisa, isso. Desculpe-me a expressão, juntaram, mas eles pegaram tudo e disseram, olha, nós vasculhamos tudo, o acampamento, não temos nenhum centavo de dinheiro, então não podemos fazer a campanha, vem? Então, temos tudo aqui, mas a única coisa que conseguimos encontrar foram apenas 5 pães e 2 peixinhos de um menino, como Davi, que saiu do deserto ali. Isso é tudo o que temos. Foi tudo o que conseguiu encontrar. Não sabemos mais o que fazer. Não podemos fazer mais nada, João. Pedro disse, é tudo o que temos fazer. Isso é tudo o que podemos fazer. Não fazemos mais. O que fazer é tudo o que temos de comida. Bem, posso contar. Posso tomar uma pequena escritura. Atos 2:38. É isso, é tudo o que precisamos. Apenas obedeça. Isso, você não tem que aprender em seminário tudo sobre isso. Aquilo, outro, aquelas. Apenas tome isso. Sim, simplesmente tome isso. É tudo que você precisa. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e sereis cheios do azeite. Vem, simplesmente se esvazie, prepare-se para ele. Isso é o que tudo que você precisa. Apenas coloque uma gota cheia, veja, ou seja, encher, você sabe. Não havia o suficiente naquela vasilha para pingar. Uma gota em cada um. Talvez ele tenha pegado com o teto assim, e pingando, e cada um assim, olhou para trás e estava cheia. Apenas pingou. Veja, isso é tudo que ele precisa, porque era azeite. Abençoando, não tome alguma experiência de seminário, tome a palavra de Deus e pingue ali e veja como se encherá. Ele diria, bem, que tipo de gota devemos ter? Talvez possamos tomar algo dos Salmos. Tome o que ele lhe disse, arrependei-lhes vós e cada um de vós sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e sereis cheios dessa gota. Simplesmente pingue isso aí, e vocês serão cheios dessa gota. Essa é a gota que Pedro usou no dia do Pentecostes. Essa é a gota que Paulo usou. Essa é a gota que todos os discípulos usaram. O resto era adicionado. Apenas tome essa gota e sigam. E na íntegra, o restante ficará bem. Tome-se fraco, torne-se vazio, esvazie tudo. E daí em diante isso continuará caindo. E Deus fará com que
o restante caia, somente faça isso. Caia de joelho e receba-o de todo o seu coração. Coloque isso em seu coração agora e diga: Deus, eu creio nisso de todo o meu coração. Deus cuidará do restante das gotas, isso se encherá. Sereis cheios do Espírito Santo. Agora, eles tinham 5 pãezinhos e 2 peixes, e assim o que iriam fazer? Então, eles se aproximaram e disseram: isso é tudo o que conseguimos juntar. Não sabemos mais o que fazer. Não conseguimos encontrar outro pedaço de pão em lugar algum. Não há ninguém. E esse garotinho, provavelmente representando, perdeu a aula e ia à escola hoje de manhã, faltou a aula e foi pescar aqui embaixo. Nós o buscamos aqui no riacho e ele veio ouvir. E ali ele tem 5. Graças de Deus por esses garotinhos assim. Senhor, disseram, a única coisa que temos na minha vida é essa pequena gota aqui. Jesus disse, basta, traga-os aqui. Vem, traga-os aqui, deixe-os comigo. Deixe-me ficar com essas gotinhas. Eu cuidarei do resto. Agora, continuou entregando. Enquanto ele olhou, dou-lhes gota, e cada um de vós tome a gota de átomos. 2,38. Nesta manhã, em seu coração, e apenas tome dali e observe-o. Começa a partir o pão da vida para você. Arrependei-vos, sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e vejam o Espírito Santo. Não cai, não, continue caindo sobre isso e caindo sobre aquilo, caindo aqui, caindo ali. Haverá um enchimento e o Espírito Santo, correto? Você não tem que ir a seminário, você não tem que ser inteligente. A única coisa que você tem que fazer é reconhecer que você não é, que você não sabe nada. Deixe que Deus se apodere de você, Ele cuidará do resto. Muito bem, então a voz disse, traga-os aqui. É isso que Deus quer nessa manhã, que vocês tragam eles muitos vasos vazios. Ele cuidará do resto. Sim, Senhor. O cego Bartimeu, sentado junto ao portão, esfarrapado, com frio, seu nome, de maior fraqueza, quando ouviu uma voz que disse, tragam aqui. Isso mesmo. Às vezes é um momento de maior fraqueza. Vá. Lá estava Maria no sepulcro, com o coração partido. Seu bebê, seu filho, havia sido morto. Todas as esperanças havia desaparecido. Ela foi embalsamá-lo e nem mesmo seu corpo estava lá. E ouviu uma voz dizer, por que choras, mulher? Ela respondeu, levaram o meu Senhor. E eu, pobrezinha, seu filho havia sido posto em uma desgraça, despiram no complexo e penduraram ali em uma cruz. Crucificaram-no, pregando-o ali. Depois ele ter declarado ser o Messias, depois que ele soube que o Espírito Santo havia coberto e gerado esse filho, ele era o Filho de Deus.
Ele tinha visto suas obras e tudo mais, e viu bem naquele momento, maior fraqueza, e lá estava Jesus, enfrentando o mal, enfrentando aquelas organizações, enfrentando aqueles fariseus, tornando-se fraco o suficiente à morte, e morrendo com um pecador na cruz, carregando nossos pecados no próprios salmos e os próprios profetas em que eles criam haviam citado centenas de anos antes. E a mesma palavra que ele disse no Calvário, e eles falharam em ver. Deus meu, chamou Davi, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Todos os meus ossos, eles olharam para mim, nem deles estavam quebrados. Neemias a cabeça e disse: confio nos outros, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, e todas essas coisas que profetas disseram. Estava bem ali, e Jesus morrendo, dando aquela palavra. Se submeteu, Deus, Emanuel, tornou-se tão fraco que submeteu à morte e à sepultura e a sua alma no inferno. Fraqueza, mas dessa redenção completa surgiu naquela manhã da Páscoa, abrindo caminho desse, o mais profundo. Ele era o mais alto e se tornou o mais baixo. Ele veio para as pessoas mais baixas, foi para a cidade mais baixa, e o menor homem da cidade teve que olhar para baixo para vê-lo. Foi dali, na morte, e da morte para o túmulo, e do túmulo para o inferno, e até o mais baixo, que se pôde chegar até o inferno mais baixo, que se podia imaginar. Ele desceu até lá, mas então, de lá, Deus começou a levá-lo através do paraíso, e de lá para o túmulo, e do túmulo para a glória. Então, alto que ele tem que olhar para baixo, para ver o céu, exaltou os seus tronos no céu. Aquela pequena mãe de coração partido, não sabendo disso, ali de pé, levantaram os seus, meu Senhor, eu não sei para onde ele estava, a hora de maior fraqueza que já teve. Seu Senhor havia partido, eles o haviam crucificado, mas ele deixou que o crucificassem, na verdade, descer pendurado ali, nu diante daquelas pessoas, e o ferisse com uma lança de lado, e sanguando, e ouviram clamando na cruz, e viram a terra tremer, e todos os céus inteiros reconheceram que ele estava morto. Tiraram-no de lá, girando, rigindo, e o frio, e colocaram no sepulcro. Ela pensou: a última mensagem que ele possa prestar no meio, meu querido filho, é vir embalsá-lo, e agora eles o levaram embora. Ele estava ali chorando, aquela pequena mãe estava ali chorando, soluçando. O momento de maior fraqueza. Por que chorasse, mulher? Foi a voz atrás dela. Ela pensou que fosse o zelador do seminário e disse: levaram
Ela não conseguiu nem se virar, estava tão fraca. Ela disse: estive acordada todos esses 3 dias e noites, estive de pé, estive à crucificação, assisti todos os meus próprios queridos, que eu sei que era filho de Deus, eu sei que ele era, e assim eles olharam para o outro lado, e ela atrás, e eles levaram, eu crucificaram, eu vi levantar, morto da sepultura, eu ouvi fazer milagres, milagres, e eu sei que é o Espírito Santo. Deus conhece meu coração, eu era inocente de qualquer coisa, o Espírito Santo me deu aquele bebê, sem que eu conhecesse o homem, com eu, sei que isso era verdade. E eu ouvi ser envergonhado e arrancado-lhe as roupas, penduraram-no lá em cima, desperdiçaram. Ele teve a morte mais horrível. Eu amo, não me importa o que fizeram com ele, ainda quero enterrá-lo, quero lhe dar um enterro digno. Mas ele o elevaram embora. Tenho passado dias após dias, meu coração está partido, estou nessa condição, não sei o que fizeram com meu Senhor. Ele disse: Maria, e então ela ficou forte. Amém? Vá dizer aos meus discípulos que os encontrarei na Galileia. Que coisa! Na fraqueza, então, somos fortalecidos. Quando você está fraco, é aí que você se torna forte. Pedro, depois de pescar, ele estava, sua ocupação era pescar. Ele até gosta de sua profissão. E assim ele estava lá pescando, todo determinado, sabendo que havia negado a Cristo. Que coisa! Ouviu aquele profeta se levantar ali e olhei e dizer: Pedro, tu disseste que me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: eu te amo, estou pronto a morrer por ti. Pedro, pensas que está falando sério, mas tu me negarás 3 vezes antes. Tu me negarás antes que o galo cante pela 3ª vez. Veja, 3 vezes tu me negarás que o galo cante. Então, ao ver isso acontecer, quando ele ficou lá e disse: não o conheço, não o sei, nada sobre esses pentecostais. Não é hora de parar de pregar, é apenas meu relógio, tem um problema, o alarme do relógio do irmão e tal. Se disse: sei, deveria parar agora, mas não posso parar esse momento. Veja, então, tenho isso para 1 minuto, disserei, neguei, neguei, na presença de Pilatos, eu neguei na presença daquela mulherzinha que veio até a mim indagando: és um deles? Não, o amaldiçoei, que estava uma situação horrível, disse eu havia negado, ela viu Jesus levantando, olhando, então fui, o galo cantou, olhei para Pedro, ele saiu, ele estava desanimado consigo mesmo, interrogou por que continuou vivendo, e depois assim disse, ele afirmou: acho que vou voltar e pescar, não posso mais pegar, então vou voltar e começar a pescar. E ele havia jogado suas redes e
lançava a noite toda e não conseguia nenhum peixe. E ele estava numa situação de fraqueza, não tinha nada, desanimado consigo mesmo, deixando ao fim suas habilidades. Bem, ele estava, um homem cortou a orelha do filho de sumo sacerdote, daquela maneira. Bem, ele pensou que era um grande sujeito, sabe, que havia aprendido algo, mas ele não sabia nada. Teve que esquecer tudo aquilo, e lá estava ele dizendo: bem, sei que uma coisa, sou um pescador, ainda posso ganhar a minha vida pescando. Ele pescou a noite toda e não conseguiu nada. Oh, que desânimo! Toda vez que ele puxava a rede, ela estava vazia. E ele estava tão fraco. Gente, já deu uma hora aqui de leitura da palavra. Eu estou terminando na página 42 aqui, ó. Aqui, ó, 42. O TikTok já está encerrando ali, ó. Perfeita força por perfeita debilidade, ó. É a mensagem que eu estou lendo. Então, se Deus quiser, amanhã nós temos oração. E outra coisa, tá? Eu falei com o pessoal aí na oração aí hoje de manhã aí, que eu tô com proposta amanhã, que é sexta-feira, levantar para fazer oração. Porque o ser humano quase não está orando, não. Eu tô com proposta de levantar 5h30. O certo é levantar 5 horas, né, gente? Mas eu não tô dando conta de levantar 5 horas, não. Mas eu quero ver se eu levanto 5h30. Antes de clarear, para nós orar. O ser humano está precisando orar mais, ter mais intimidade com Deus. Então Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dar 1 hora de live aqui no TikTok. O TikTok tá faltando 30 minutos para encerrar a live. Então eu vou despedir de vocês aí. E à noite, como vocês sabem, é a leitura da palavra. E de manhã eu faço oração, leio um pouco a mensagem. Mas eu tô com o meu desejo amanhã de dar uma orada, orar mais um pouco, tá? Então Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe a sua noite. E eu vou encerrar a live porque já vai terminar aqui. E se Deus quiser, amanhã nós estamos juntos aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, fique com Deus. E a live vai ser encerrada aí. Vou encerrar ela aí no Instagram aí. Uma boa noite para todo mundo.